Você acorda, o dia ainda nem começou direito, e a sua mente já está trabalhando sem parar. Antes mesmo de você sair da cama, pensamentos começam a surgir. Alguns são quase imperceptíveis, outros vêm com peso, preocupações com o dia, lembranças do passado, cenários que ainda nem aconteceram. E quando você percebe, o corpo já está tenso, o coração acelerado, a alma cansada, mesmo sem ter feito nada. Agora escuta isso com muita atenção. Todos os dias passam pela sua mente dezenas de milhares de pensamentos, e a maioria deles não foi escolhida conscientemente por você. Isso muda, porque se você não escolhe o que pensa, alguém ou algo está escolhendo por você, e aquilo que ocupa sua mente começa, pouco a pouco, a ocupar também o seu coração, suas emoções, suas decisões, e sem você perceber, o rumo da sua vida. Talvez você nunca tenha parado para observar isso com calma. Talvez você sempre acreditou que o problema estava fora, nas pessoas, nas circunstâncias, no dinheiro, no passado, nas portas que não se abriram. Mas e se o verdadeiro campo de batalha não estiver do lado de fora, e sim dentro da sua mente? A forma como você pensa não é neutra. Ela molda o que você sente. O que você sente influencia o que você decide. E o que você decide constrói, dia após dia, a vida que você está vivendo agora. E aqui está algo que pouca gente percebe. O cérebro humano não foi criado para questionar pensamentos automaticamente. Ele foi criado para repetir padrões. Aquilo que você pensa muitas vezes, o cérebro entende como verdade menos mesmo quando é mentira, mesmo quando te machuca, mesmo quando te afasta da paz. É por isso que pensamentos como eu não sou suficiente, nada dá certo para mim, sempre falta, isso nunca vai mudar. Começam pequenos, quase silenciosos, mas com o tempo se torna uma voz constante dentro de você. Uma voz que influencia seu humor, sua fé, sua esperança e até a forma como você se relaciona com Deus. E talvez você esteja exatamente aí agora. Crê, ora, busca, mas vive cansado por dentro. Não porque Deus falhou, não porque você não tem fé, mas porque a sua mente ficou tempo demais funcionando no automático. A ciência já confirmou algo impressionante. A maioria dos pensamentos que uma pessoa tem hoje são os mesmos que ela teve ontem. E quando os pensamentos não mudam, a vida entra num ciclo, there's difference. Problemas parecidos à mesma sensação de peso interno. A mesma luta silenciosa acontecendo todos os dias dentro da cabeça. É por isso que esse vídeo não é apenas informativo. Ele é um ponto de virada, porque a Bíblia nunca tratou pensamentos como algo inofensivo. Desde o início, ela deixa claro que pensar é um ato espiritual. Aquilo que você permite habitar na sua mente molda quem você está se tornando, mesmo quando você não percebe. Pensamento não é apenas algo que passa. Pensamento é algo que planta. Alguns pensamentos plantam fé, outros plantam medo, alguns fortalecem, outros drenam. E aqui está uma verdade libertadora, que pode mudar sua forma de enxergar tudo a partir de hoje. Pensamento não é verdade automática. Pensamento é uma proposta, e toda proposta pode e deve ser analisada. O problema não é ter pensamentos ruins. O problema é aceitar todos eles sem filtro, sem questionar, sem perceber de onde vêm e para onde estão te levando. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que sua mente funciona desse jeito. O que a palavra de Deus ensina sobre o governo dos pensamentos e, principalmente, como treinar sua mente de forma prática, real, possível, no dia a dia. Não com frases vazias, não com misticismo, não fingindo que está tudo bem menos, mas alinhando sua mente com a verdade. Se você permanecer até o final, você não vai sair apenas inspirado, você vai sair mais consciente, mais firme por dentro, mais preparado para não viver refém da própria mente. Porque quando a mente começa a mudar, algo profundo acontece. A paz começa a voltar, a fé deixa de ser um esforço, e a caminhada com Deus se torna mais leve. E tudo começa com uma decisão simples, mas poderosa. Prestar atenção no que você permite permanecer na sua mente. Existe algo acontecendo dentro de você todos os dias, mesmo quando tudo parece normal por fora. Enquanto você trabalha, conversa, dirige, tenta resolver a vida, a sua mente está funcionando como um fluxo constante, lançando pensamentos sem parar. Alguns parecem inofensivos, outros vêm carregados de peso emocional. E quase ninguém foi ensinado a lidar com isso. O mais perigoso não é o pensamento negativo, é o pensamento automático. A will kill surge se instala e passa a ser aceito como verdade sem ser questionado. É assim que a mente começa a governar a vida sem pedir permissão. Quando isso acontece,
Você não vive mais a partir de escolhas conscientes, mas a partir de reações internas. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Um dia começa bem, mas um único pensamento muda tudo. Uma lembrança, uma frase que alguém disse, um medo antigo. De repente o humor muda, a esperança diminui, a energia some, e você não sabe explicar exatamente por quê. Isso acontece porque o pensamento chegou primeiro. Antes da emoção, houve um pensamento. Antes da decisão, houve um pensamento. Antes do desânimo, houve um pensamento. A mente é como uma lente. Ela não cria a realidade, mas define como você a enxerga. E duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e reagir de formas completamente diferentes. Não porque uma é mais forte que a outra, mas porque pensam de maneira diferente sobre o que está acontecendo. É por isso que algumas pessoas crescem em meio à pressão, enquanto outras travam. Não é o ambiente que define o resultado, é a interpretação interna. E aqui entra um ponto crucial. Pensamentos repetidos criam caminhos mentais. Quanto mais um pensamento passa pela sua mente, mais fácil fica para ele voltar. O cérebro aprende rápido. Ele entende repetição como sinal de importância. Aquilo que você pensa muitas vezes vira trilho, e trilhos levam sempre para o mesmo lugar. Se você repete pensamentos de medo, o corpo aprende a viver em alerta. Se você repete pensamentos de escassez, a mente passa a enxergar falta em tudo. Se você repete pensamentos de culpa, o coração vive preso ao passado. E isso acontece até com pessoas de fé. Muita gente acredita em Deus, mas vive mentalmente aprisionada. Crê no cuidado divino, mas pensa o tempo todo no pior cenário. Confia em promessas, mas alimenta pensamentos de derrota. Não por falta de fé, mas porque nunca aprendeu a governar o que pensa. E aqui está algo importante. A mente não entende intenção, ela entende prática. Não importa o quanto você diga que confia em Deus, se internamente você alimenta pensamentos contrários todos os dias, o cérebro vai se moldar àquilo que você pratica em silêncio. Por isso, muitas batalhas espirituais não começam no mundo visível. Elas começam na mente. Antes do pecado, houve um pensamento. Antes da desistência, houve um pensamento. Antes da perda da paz, houve um pensamento. E a Bíblia nunca ignorou isso. Ela trata a mente como um território que precisa ser cuidado, vigiado, renovado, porque aquilo que não é vigiado acaba sendo ocupado, e aquilo que ocupa a mente acaba influenciando o coração. Talvez agora você esteja começando a perceber que muita coisa que você sempre chamou de problema externo tem raízes internas. Não porque você é fraco, mas porque ninguém te ensinou a prestar atenção no que acontece dentro de você. E essa consciência é libertadora. Porque no momento em que você percebe que nem todo pensamento precisa ser aceito, você começa a recuperar algo poderoso, o governo interno. Você entende que não é obrigado a concordar com tudo o que passa pela sua mente, que nem toda ideia que surge merece espaço, que nem toda voz interna fala a verdade. E a partir daqui, algo começa a mudar, não fora, mas dentro. E quando a mudança começa por dentro, o resto começa a se reorganizar aos poucos. Quando você começa a entender que nem todo pensamento vem de você, algo se abre por dentro, uma clareza nova, um alívio silencioso. Porque, até então, muita gente vive acreditando que tudo o que passa pela mente define quem ela é. E isso não é verdade. Pensamentos surgem, mas isso não significa que eles representem a realidade, nem que expressem a vontade de Deus para a sua vida. Muitos pensamentos são apenas reflexos de experiências passadas, de feridas não tratadas, de ambientes que te moldaram, de palavras que um dia foram ditas e nunca foram questionadas. É por isso que a Bíblia trata o pensamento com tanta seriedade. Ela não fala da mente como algo secundário, ela fala da mente como um lugar que precisa ser transformado, não controlado à força, mas renovado com verdade. Existe uma diferença enorme entre comportamento e transformação. Mudar comportamento é tentar agir diferente por um tempo. Transformação é quando a raiz muda. E a raiz quase sempre está na forma de pensar. Você pode até mudar atitudes por esforço, mas se a mente continuar presa ao mesmo padrão, cedo ou tarde você volta ao mesmo lugar. Por isso tanta gente começa bem e depois desanima. Não porque não quis continuar, mas porque tentou mudar a vida sem antes mudar a forma de pensar. A palavra de Deus deixa isso muito claro quando fala sobre renovação da mente. Renovar não é apagar o passado. Renovar é substituir o que não está alinhado com a verdade por aquilo que vem da verdade.
é trocar interpretações distorcidas por uma visão mais clara. É permitir que Deus ajuste o filtro com o qual você enxerga a vida. E aqui está algo profundo. Deus não transforma você apenas mudando circunstâncias externas. Muitas vezes Ele permite que as circunstâncias permaneçam enquanto trabalha na sua mente. Porque quando a mente muda, você passa a atravessar a mesma situação com outra postura, outra força, outro nível de paz. É por isso que duas pessoas podem passar pela mesma dificuldade e ter resultados completamente diferentes. Uma amadurece, a outra se perde. A diferença não está no problema, mas na forma como cada uma pensa sobre ele. Pensamento molda expectativa. Expectativa molda reação. Reação molda resultado. E se você não percebe esse processo acontecendo dentro de você, acaba vivendo no modo reativo. Reage às emoções, reage às notícias, reage às palavras dos outros, reage aos próprios pensamentos. E quando a vida vira reação, a paz fica instável. A Bíblia ensina algo extremamente poderoso quando fala sobre levar os pensamentos cativos. Isso não significa suprimir, ignorar ou fingir que eles não existem. Significa trazer consciência. Significa parar, observar e decidir se aquele pensamento merece permanecer. Nem todo pensamento precisa ser combatido. Alguns precisam apenas ser questionados. Porque no momento em que você questiona, muitos deles perdem força. Eles sobrevivem no automático, não na luz. Quando um pensamento é exposto à verdade, ele se enfraquece. Quando permanece escondido, ele cresce. Por isso, governar a mente não é viver em tensão constante, tentando controlar tudo. É viver com atenção, é perceber o que entra, é discernir o que permanece, é escolher o que será alimentado. E aqui entra um ponto essencial. Aquilo que você alimenta cresce, aquilo que você ignora enfraquece. A mente funciona assim, o coração funciona assim, a vida espiritual funciona assim. Se você alimenta pensamentos de medo, o medo ganha espaço. Se você alimenta pensamentos de fé, a fé se fortalece. Se você alimenta pensamentos de escassez, a falta se torna lente. Se você alimenta pensamentos de confiança, a esperança começa a respirar. Isso não é autoajuda. Isso é princípio espiritual e neurológico funcionando juntos. E talvez agora você esteja percebendo que muita coisa que você sempre sentiu não era um problema sem solução, mas um padrão que nunca foi interrompido, um fluxo que nunca foi questionado, um trilho que foi reforçado ao longo do tempo. E a boa notícia é que trilhos podem ser redirecionados. A mente é treinável. Ela aprende, ela se adapta. Ela responde àquilo que você pratica de forma constante, não de um dia para o outro, mas de maneira progressiva. E toda transformação verdadeira começa com consciência. Quando você percebe o que pensa, você começa a escolher melhor. Quando você escolhe melhor, você começa a viver diferente. E quando a mente se alinha, o coração encontra descanso. E a partir daqui você começa a entender algo essencial. A mudança que você sempre pediu, talvez não comece fora, ela começa dentro, no lugar mais silencioso, mais ignorado, mas mais poderoso da sua vida, a sua mente. Talvez, enquanto você escuta tudo isso, uma pergunta esteja começando a surgir por dentro. Se a mente é tão importante, por que é tão difícil mudar? E essa pergunta é legítima. A maioria das pessoas até percebe que pensa demais, que sofre antecipadamente, que cria cenários negativos. Mas poucas conseguem sair desse ciclo. Não porque não querem, mas porque tentam mudar da forma errada. O erro mais comum é tentar lutar contra os pensamentos. Quanto mais você luta, mais atenção você dá. E tudo aquilo que recebe atenção constante ganha força. A mente não entende confronto emocional, ela entende foco. Se o foco está no pensamento, mesmo que seja para combatê-lo, ele continua sendo alimentado. Por isso, muita gente passa anos tentando não pensar em certas coisas. E acaba pensando ainda mais, tentando afastar o medo, a ansiedade, a culpa, e acaba reforçando exatamente aquilo que queria eliminar. Outro erro comum é tentar mudar apenas o comportamento externo, sem tocar na raiz interna. A pessoa até age diferente por um tempo, se esforça, se controla, mas por dentro continua alimentando as mesmas ideias, as mesmas crenças, as mesmas narrativas mentais. E cedo ou tarde, a mente puxa tudo de volta para o padrão antigo. Isso acontece porque comportamento sem renovação interna gera desgaste. Você vive se policiando, se vigiando, se cobrando. E a vida espiritual começa a ficar pesada, cansativa, mecânica, quando na verdade
ela deveria produzir descanso e clareza. Existe também outro ponto que prende muita gente: a confusão entre pensamento e identidade. Muita gente acredita que aquilo que pensa define quem ela é. Então, quando surge um pensamento ruim, a pessoa conclui: isso sou eu. E, a partir daí, nasce culpa, medo, condenação. Mas pensamento não define identidade. Pensamento revela padrões. E padrões podem ser transformados. Quando você entende isso, algo muda profundamente. Você para de se atacar por pensar coisas ruins e começa a observar com mais maturidade o que está acontecendo dentro de você. Isso tira o peso da culpa e abre espaço para a responsabilidade consciente. A Bíblia nunca ensinou que você seria livre de pensamentos difíceis. Ela ensinou que você não precisa ser dominado por eles. Existe uma diferença enorme entre ter um pensamento e ser governado por ele. E aqui entra um princípio espiritual poderoso. Aquilo que você não governa, te governa. Aquilo que você não discerne, tem influência. Aquilo que você não confronta com a verdade, acaba moldando sua percepção da vida. Por isso, a palavra fala tanto sobre vigilância interior. Não como paranoia, mas como consciência. Não como medo, mas como maturidade espiritual. Vigiar a mente é cuidar do lugar onde decisões são formadas antes mesmo de você perceber. Outro ponto importante é entender que a mente não muda com intensidade emocional, mas com constância. Momentos fortes, mensagens impactantes, experiências profundas ajudam, mas o que realmente transforma é aquilo que você pratica nos dias comuns, nos pensamentos repetidos, nas conversas internas silenciosas, nas interpretações que você faz quando ninguém está vendo. É aí que muitos se perdem, porque querem mudança imediata, mas não percebem que estão reforçando os mesmos pensamentos todos os dias, sem perceber. E o cérebro aprende exatamente isso. Repetir. A mente funciona como um terreno. Se você não escolhe o que planta, algo vai crescer mesmo assim. E na maioria das vezes, cresce aquilo que foi mais regado ao longo do tempo. Palavras negativas, experiências traumáticas, medos antigos, crenças limitantes, tudo isso cria raízes. Mas raízes podem ser arrancadas. Não com pressa, não com força, mas com verdade e persistência. Quando você começa a perceber seus pensamentos, algo interessante acontece. Você passa a criar um pequeno espaço entre o pensamento e a reação. Esse espaço é precioso. É ali que nasce a liberdade. Porque nesse espaço, você pode escolher. Escolher não concordar. Escolher não alimentar. Escolher substituir. E isso não te torna uma pessoa fria ou distante da realidade. Pelo contrário, te torna mais presente e mais consciente. Mas você começa a viver menos no impulso e mais na direção. Aos poucos, você percebe que sua mente começa a desacelerar. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você parou de amplificá-los internamente. Você aprende a lidar com a vida sem carregar pesos desnecessários. E aqui está algo libertador. Governar a mente não é controlar tudo, é escolher melhor. É permitir que a verdade tenha mais espaço do que o medo. É dar voz ao que edifica, não ao que destrói. Quando isso começa a acontecer, a fé deixa de ser apenas discurso e passa a ser experiência interna. A confiança deixa de ser algo distante e começa a se manifestar no dia a dia. A paz não vem porque tudo está resolvido, mas porque a mente parou de ser um campo de guerra constante. E essa mudança, mesmo sendo silenciosa, transforma tudo ao redor. Agora que você já entendeu como a mente funciona, por que ela repete padrões e por que lutar contra pensamentos não resolve, é hora de falar sobre algo decisivo. Como isso se transforma na prática. Porque consciência sem aplicação vira apenas informação. E informação, sozinha, não muda a vida de ninguém. A mudança começa quando você aprende a perceber o pensamento no momento em que ele surge. Não depois que ele já tomou conta da emoção. Não depois que o dia já foi afetado, mas no início, quando ainda é apenas uma ideia passando pela mente. Isso exige atenção, não esforço. Vigilância, não tensão. É como observar o trânsito de longe, sem entrar em cada carro que passa. Nem todo pensamento precisa ser seguido. Nem toda ideia precisa virar diálogo interno. Quando um pensamento surge, a primeira pergunta não é como faço isso parar, mas isso merece espaço? Essa simples pergunta muda tudo, porque você sai do modo automático e entra no modo consciente. Você deixa de ser refém e passa a ser observador. Nesse momento, algo poderoso acontece. Você começa a separar pensamento de verdade. Nem tudo o que parece real é verdadeiro. Nem tudo o que soa convincente está alinhado com a realidade ou com a vontade de Deus.
Muitos pensamentos são apenas ecos de experiências antigas, medos herdados, palavras que ficaram gravadas. Quando você identifica isso, você ganha autoridade interna. Não uma autoridade agressiva, mas firme. Uma postura tranquila de quem entende que nem tudo que passa pela mente precisa permanecer. O próximo passo é substituir, não combater. A mente não funciona bem com vazio. Quando você tenta apenas expulsar um pensamento, outro entra no lugar. Mas quando você substitui conscientemente, você começa a ensinar o cérebro um novo caminho. Substituir não é repetir frases sem sentido. É trazer uma verdade que faça sentido para aquele pensamento específico. Se o pensamento diz que você está sozinho, a substituição não é negar a dor, mas lembrar da presença que permanece mesmo no silêncio. Se o pensamento aponta a falta, a substituição é lembrar que provisão não começa no que você vê, mas em quem sustenta. Esse processo não acontece uma vez. Ele acontece muitas vezes. E isso é importante entender. A mente aprende por repetição. Assim como pensamentos negativos foram reforçados ao longo do tempo. Pensamentos alinhados com a verdade também precisam ser praticados até se tornarem naturais. Aqui, muita gente desiste, porque quer mudança rápida, mas não percebe que passou anos reforçando padrões antigos. A transformação real é progressiva. Ela acontece quando você escolhe todos os 10, alimentar o que edifica, mesmo quando não sente vontade. E isso não te torna artificial. Pelo contrário, te torna mais verdadeiro, porque você para de viver a partir de impulsos desordenados e começa a viver a partir de convicções conscientes. Outro ponto fundamental é criar pequenos hábitos mentais, não grandes rituais complicados, mas práticas simples e constantes. Momentos de silêncio, pausas intencionais, atenção ao que você consome. Tudo isso influencia diretamente o tipo de pensamento que sua mente produz. A mente é profundamente influenciada pelo que entra nela. Palavras, imagens, conversas, conteúdos, nada disso é neutro. Aquilo que você consome diariamente molda o tom dos seus pensamentos. Por isso, cuidar da mente não é apenas corrigir pensamentos ruins, mas escolher melhor o que você permite entrar. Com o tempo, você começa a perceber mudanças sutis. Pensamentos que antes vinham com força, agora parecem mais fracos. Ideias que antes dominavam agora passam e vão embora. A mente começa a desacelerar, o coração começa a respirar, e algo interessante acontece. A fé deixa de ser apenas um conceito distante e começa a se manifestar como confiança prática. Você passa a reagir diferente às mesmas situações, não porque os problemas sumiram, mas porque você não os amplifica internamente como antes. Essa é uma das maiores libertações que alguém pode experimentar. Continuar vivendo a vida real, com desafios reais, mas sem carregar um peso mental desnecessário. Sem viver em constante estado de alerta. Sem ser dominado por pensamentos que não produzem nada além de desgaste. Quando a mente começa a ser treinada dessa forma, a caminhada espiritual ganha leveza. A oração deixa de ser fuga e passa a ser alinhamento. A fé deixa de ser esforço e passa a ser consequência de uma mente que aprende a descansar. E você começa a perceber algo profundo. Governar a mente não é endurecer o coração, é protegê-lo. É criar espaço interno para que a paz tenha lugar, para que a clareza cresça, para que a confiança se fortaleça. Esse processo não te afasta da realidade. Ele te prepara para enfrentá-la com mais equilíbrio, mais discernimento e mais firmeza interior. Você não deixa de sentir, você aprende a não ser dominado. E quando isso acontece, algo começa a se reorganizar dentro de você. Pensamentos, emoções e decisões passam a caminhar na mesma direção. E essa coerência interna gera algo raro hoje em dia. Estabilidade. Uma estabilidade que não depende de circunstâncias perfeitas, mas de uma mente que aprendeu a escolher melhor no que vai habitar. Agora, olha para dentro de você. Mais uma vez, respira fundo e percebe tudo o que percorreu sua mente ao longo desta conversa. Pense nas ideias, nos exemplos, nos princípios que começamos a explorar juntos. Pense em cada reflexão, cada insight que começou a mexer silenciosamente dentro de você. Talvez você já tenha sentido uma faísca de clareza, uma abertura na mente, uma sensação de que algo estava começando a se reorganizar. E é exatamente aí que reside a beleza desta jornada. A transformação começa primeiro por dentro. Ao longo do vídeo, falamos sobre como os pensamentos surgem e se repetem, sobre a força que padrões antigos exercem sobre a mente, sobre a importância de perceber cada ideia que cruza sua consciência.
Falamos sobre como pensamentos não precisam ser aceitos automaticamente, sobre como a mente é treinável, sobre como alinhar seu pensamento à verdade e sobre como a Bíblia e a espiritualidade se encontram com a ciência para mostrar que a paz e a força interior não vêm do exterior, mas do governo consciente sobre o próprio interior. E agora, neste momento final, é hora de olhar para frente, de compreender que o que você fez até aqui, perceber, refletir, questionar, é o primeiro passo para uma liberdade profunda. Imagine, por um instante, uma vida onde a mente não é um campo de batalha constante, mas um espaço de clareza e equilíbrio. Uma vida onde você não reage automaticamente a cada medo ou preocupação, mas observa, avalia e decide conscientemente o que merece espaço. Uma vida em que a fé não é apenas uma palavra, mas uma experiência concreta, porque a mente aprendeu a descansar, a se alinhar com a verdade e a permitir que o coração encontre paz, mesmo diante das dificuldades. Esse é o tipo de mudança que transforma a vida de dentro para fora. E ela começa no momento em que você decide prestar atenção. Quando você decide que não aceitará tudo o que surge automaticamente na mente. Quando você começa a questionar, observar e substituir, diariamente, pensamentos que não te edificam. E é justamente isso que faz toda a diferença. A constância não é um evento único. Não é uma mensagem rápida ou uma inspiração passageira. É a prática diária de atenção, escolha e alinhamento. É a paciência de perceber, questionar e redirecionar. É o compromisso silencioso de cada dia de cultivar pensamentos que edificam, que fortalecem, que te aproximam da verdade, da fé e da paz interior. E conforme essa prática se torna hábito, você começa a notar uma mudança silenciosa, mas poderosa. Pequenas vitórias internas se transformam em estabilidade emocional. Pequenos alinhamentos mentais se tornam clareza de propósito, e a fé deixa de ser esforço e se torna resultado natural de uma mente treinada, uma mente que aprendeu a não ser dominada pelo que não constrói. Agora você já consegue perceber que cada pensamento que você escolhe alimentar, cada interpretação que você decide dar a uma situação, cada pequena atenção que você dá àquilo que passa pela sua mente, é na verdade uma oportunidade de alinhar sua vida, aquilo que realmente importa. O que parecia pequeno se transforma em força, o que parecia insignificante se transforma em direção. E no silêncio da mente que aprendeu a observar, você encontra descanso, confiança e uma clareza que nenhuma circunstância externa pode tirar. É nesse espaço que a paz começa a crescer, que a fé se fortalece e que a vida passa a ser vivida de forma mais plena e consciente. Se essas palavras tocaram o seu coração, se você sentiu a importância de prestar atenção ao que habita sua mente, quero te convidar para dar um passo simples, mas poderoso. Inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. E volte sempre para reforçar a prática da atenção e do discernimento. Cada pequeno gesto, cada escolha de observar, cada momento de questionamento consciente, constrói uma trajetória de liberdade, paz e estabilidade que ninguém pode tirar de você. E mais do que isso, permite que você viva a vida espiritual de forma plena, alinhada com a verdade e com o propósito que Deus colocou dentro de você. Quero deixar uma palavra de bênção para você que acompanhou até aqui. Que cada pensamento que você perceber e escolher hoje se transforme em força. Que cada ação que você tomar, baseada em atenção e discernimento, te leve a mais clareza, mais paz e mais fé. Que Deus guie seus passos, ilumine seu caminho e fortaleça seu coração, para que você possa viver uma vida plena, consciente e abundante, independentemente das circunstâncias ao redor. Lembre-se, a verdadeira transformação não depende do que acontece fora, mas do que você cultiva dentro de você. E ao cuidar da sua mente, você começa a construir uma vida onde paz, confiança e fé caminham lado a lado com cada escolha diária. Então, mais uma vez, se você sentiu essa mensagem, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Leve essa ideia adiante. E lembre-se, cada pensamento que você escolhe cultivar, cada atenção que você dá, é um passo em direção a uma vida mais leve, mais forte e mais alinhada com a verdade. Gratidão por estar aqui, por acompanhar, por investir alguns minutos da sua vida para refletir sobre o que realmente importa. Que Deus te abençoe, que Ele desenhe luz em seus caminhos e que cada passo seu seja guiado por sabedoria, fé e paz. A sua mente, quando bem cuidada, é o lugar mais poderoso que você tem. E agora, você tem a oportunidade de governá-la com atenção, verdade e liberdade.